Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos nós aqui no nosso matriciamento mensal, hoje, nessa segunda-feira. E, inicialmente, queria pedir desculpa a todos que estão nos assistindo por conta do atraso. Estávamos numa reunião agora bastante importante, falando sobre a saúde mental também, falando sobre a clínica mesmo, e com algumas personalidades públicas. E, infelizmente, por conta disso, a gente teve que se atrasar um pouco, mas estamos aqui, mesmo atrasado, começando agora a nossa live, para falar sobre o matriciamento, para falar sobre alguns pacientes, a evolução dos pacientes, a forma que eles se encontram hoje, o que evoluiu, o que não evoluiu, se vão sair de alta, de ressocialização, enfim. Hoje a gente vai falar sobre esses 5 pacientes, claro, como sempre, usando sempre os casos clínicos deles, então, com as iniciais e o número do prontuário de cada um. E hoje estamos aqui com o assistente social, Carla, a nutricionista Ruth, o responsável pela monitoria, Paulo, Angélica, responsável pela farmácia, da clínica farmacêutica, Dr. Eric, que é o novo psicólogo da clínica, é até bom que todos conheçam, quem está se unindo à família CTNE e aumentando essa família. Dr. Rômulo, já que é nosso psiquiatra, que todos conhecem, Salatiel, Geraldo, que é o diretor da clínica Recovery, a clínica feminina, também, que está trazendo consigo um caso clínico também dela, e Rafael também, que é o diretor da clínica Terceiro Passo, que está aqui também, e que está trazendo um caso clínico também da clínica para poder falar. Então, para isso, vamos iniciar a nossa reunião mensal. Não deu aqui, não? Para frente. Pode passar aí, então. Pode passar aí, então. Aí, né? Só um minutinho que deu um problema no nosso controlezinho. Tá pra ver? Tá. Não sei se o problema está no controle ou quem está segurando o controle, mas eu acho que não sou eu, não. É o controle mesmo. Pronto. Voltando, então, paciente JES, prontuário de número 21. É um paciente de 31 anos de idade, sexo masculino. A patologia dele é o usuário de múltiplas drogas. A admissão desse paciente desde agosto de 2017. E a última avaliação dele foi no dia 5 de março de 2018. É um paciente categoria vermelho. Como sabendo, o paciente categoria vermelho é um paciente que ainda tem uma dificuldade muito grande na evolução dele. E ainda está numa fase ainda de análise, tanto da equipe da psiquiatria, como da psicologia, como da equipe multimídia mesmo. É um paciente que precisa de uma atenção maior e melhor. Mas vamos falar desse paciente. Acho que agora é o Dr. Rômulo, né? Não está passando não, Geraldo. Novo? Não está passando não. Deixa eu botar o notebook aqui. Eu tenho que deixar na apresentação. Vem. Agora. Um breve histórico é um paciente compulsivo de crack que apresentava um quadro introspectivo na sua admissão na clínica, tendo avanço significativo no seu tratamento. Na última ressocialização teve comportamentos inadequados, onde veio a regredir no seu tratamento, e agora evolução psiquiátrica. Dr. Roma. Como foi citado, foi um paciente que foi admitido, ele tinha uso prioritário de crack, mas fazia uso de outros entorpecentes. Na admissão, ele apresentava um comportamento bastante conflituoso, um pouco cooperativo,
evoluiu relativamente bem aos ajustes iniciais da terapêutica, mantendo uma evolução satisfatória, preenchendo os critérios necessários para as evoluções terapêuticas. E, após a ressocialização, ele teve um contato, pelo que nós temos ciência, não chegou a utilizar o entorpecente, mas terminou tendo contato com entorpecentes, terminou se colocando em uma situação de risco, e após o retorno à clínica, ele começou a apresentar algumas oscilações de humor, um sentimento de que, de certa forma, havia cometido um erro e teve uma piora do comportamento. A gente está em ajuste terapêutico, eu acredito que ele deva ter uma evolução legal nos próximos dias. Evolução medicamentosa. Bom, boa noite a todos. Pela medicação, que está no slide, a gente deu para perceber que aumentou um pouco mais a medicação. Porém, as medicações que aumentaram são de uso clínico, né? Que é a prometazina, omeprazol, ibuprofeno e tamarine. Eles são de uso clínico, né? Não são controlados. Estão em tratamento para anti-inflamatório, tamarine, que o Ruth vai falar um pouco mais à frente, que é para melhorar o fluxo intestinal. Prometazina para potencializar um pouco mais o efeito da sedação, né? O omeprazol também, questão das outras medicações, ele relatou um pouco de desconforto. E a gente viu, olha, que o clonazepam de meio, ele não está utilizando. Porém, ele está utilizando o clonazepam de 2, sendo que em mais horários. Evolução de enfermagem, Salatiel, né? Boa noite a todos. Não escutei nada do que o Dr. Ramos falou. Ele é um paciente que vem evoluindo muito bem, participava das atividades na clínica, porém saiu para a ressocialização e aí ficou na zona de risco. Voltou para a unidade, onde reconheceu o erro, iniciamos o tratamento com ele e ele está vindo evoluindo bem, aceitando bem o tratamento, o retorno. Um dos planos de cuidado de enfermagem é confusão aguda presente, que é essa questão que o paciente ele está na clínica se tratando, porém pensando nas drogas fora extra da clínica, né? E aí foram ajustadas algumas medicações de acordo com o Dr. Romo e quais foram essas evidências. Agitação aumentada, flutuação no nível de consciência, e vamos intervir a equipe multidisciplinar, controlar ideias delirantes desse paciente, orientar para a realidade fora da clínica para esse paciente, que clinicamente ele está bem, e proporcionar um ambiente seguro para esse paciente, mostrando segurança por toda a equipe multidisciplinar. Evolução da psicologia. Boa noite a todos. Nos primeiros encontros que tivemos com esse paciente, ele demonstrou um processo de muita culpabilidade, pedindo desculpas à equipe pelo que fez, o que é comum quando existe um processo de recaída ou tentativa de recaída. E nos últimos momentos, conversamos a esse respeito que não adianta ficar focando em culpa. Quando acontecem coisas erradas, erros, precisamos aprender com esses erros. Precisamos repensar para não estar repetindo. Então, numa conversa com assistente social também, chegamos à conclusão que é preciso reforçar o apoio familiar no cerco de proteção. É um tipo de paciente que, numa próxima ressocialização, não deve estar, em hipótese nenhuma, saindo sozinho, tendo contato de risco, para ser testado, não deve haver isso, sendo testado para não haver recaída. E nos últimos encontros foi falado assim, que ele falou que o tratamento não está sendo eficaz com ele. E eu percebi que, até refletimos juntos, que pensar dessa forma não vai ajudá-lo em nada. Que ele está inventando uma desculpa para ele mesmo não prosseguir no tratamento. Porque, a princípio, o tratamento deve protegê-lo do contato com as drogas. Aí perguntei, você nos últimos dias tem usado? Ele não. Eu disse, então o tratamento está funcionando. O primeiro passo é a gente protegê-lo, proporcionar essa proteção do contato com as drogas. E aí ele concordou. E dessa forma vamos evoluindo. Boa noite a Nutricional, né? Boa noite a todos. O paciente JS, né, ele tem 31 anos,
é um paciente que está com obesidade grau 1. Né? Na outra live, vale salientar que na outra live também foi um paciente, né, discutido no matriciamento, não foi isso? Sim. E o paciente estava até com a classificação, né, melhor. Estava amarelo, né? Estava amarelo e vale salientar que ele agora, né, houve um pouquinho de regresso, né, está classificado como vermelho. E aí, na evolução nutricional mesmo, né, a gente está avaliando, mês passado ele até conseguiu atingir o objetivo, né, de conseguir perder um pouco de peso, mas já nesse mês ele não conseguiu evoluir nutricionalmente, né, manteve do jeito que estava. Mas ainda mais o paciente apresentou uma boa ingestão hídrica, sono tranquilo, só está com constipação. E devido à obesidade grau 1, o paciente está em dieta via oral, né, em restrição calórica, justamente para trabalhar a questão de perda de peso, porém ele não está cumprindo da forma adequada. E consistência normal. Da assistência. Boa noite a todos. Após várias conversas com familiares, identificamos que essa família, existem alguns conflitos intrafamiliares, e isso contribui de forma negativa para o tratamento. Muitas vezes, o próprio paciente, ele se coloca à margem dessa família e isso dificulta mais ainda a questão do tratamento. Então, é um ponto que precisamos tratar de uma forma mais eficaz, efetiva, e aí pretendemos estar realizando visitas domiciliares para identificar quais são as principais dificuldades que essas famílias encontram para poder ajustar essas necessidades. Quem é o responsável pela internação desse paciente? Sua genitora. A genitora. Né? Isso. Ele tem esposa, tem filho? Ele tem uma esposa, tem uma filha que tem laços bem consistentes, mas a gente nota que existe ainda uma questão ainda mal resolvida, principalmente assim com sua genitora e alguns outros problemas familiares que talvez sejam o fator desencadeante de todo esse processo dele. Evolução da monitoria, Paulo. Boa noite a todos. O paciente ainda vem demonstrando uma resistência na inclusão do tratamento, muito embora ele participe das atividades, mas com pouca interação, né? Ou seja, ele está lá, mas não participa tanto, não é muito colaborativo, vai para as reuniões, as atividades da casa, ele está sempre indo, mas com pouca participação, né? E até como foi falado pelos outros profissionais, né? Na última racionalização, tentou, né, utilizar sua droga de preferência. Quando retornou, ficou num total isolamento, sendo a gente precisa dar um apoio afetivo a ele, conversar, para tentar reanimá-lo. Mas, como foi falado, ele demonstra um grande sentimento de culpa, né, pela essa falha aí. Ele já considera até uma falha, né, a tentativa dele. Agora, só voltando aqui esse paciente. Se a gente for analisar, é um paciente que veio amarelo, não é? Ele, na última live ele estava amarelo, ou seja, estava na evolução boa, ele estava amarelo porque, doutor, ele estava indo já para a ressocialização, ressocializou, chegando na ressocialização, teve um conflito familiar, ou a gente entende que foi isso pela fala dele, e veio a desencadear a vontade de novo de usar. Ele fala que não usou, apenas teve a vontade, comprou a droga, trouxe para casa a droga, mas não chegou a usar, e por conta de um descuido, a gente coloca em xeque um tratamento aí de quantos meses? 7 meses, né? No caso de um descuido, a gente coloca um tratamento de 7 meses em jogo, onde existiu todo o esforço, a dedicação de uma equipe inteira para poder tratar ele, um descuido ou da família, ou dele mesmo. A gente não está aqui querendo um pouco com ninguém, de jeito nenhum, porque a nossa missão não é essa. Mas para a gente ver, mais uma vez, como é importante a inclusão da família no tratamento. E como a família tem que estar junta, fechada com a gente. Agora, esse paciente, Ricardo, também os outros profissionais que estão aqui, esse é um ótimo paciente, tem um perfil ótimo para a gente entrar com a inteligência emocional nele. Eu acho que pelo que todas as pessoas falaram, um paciente que está introspectivo, está sempre reservado, calado, quieto, depressivo, e
não evolui com as atividades da clínica, não segue o que os profissionais pedem para seguir, porque ele é mais reservado. Então, se esse paciente desenvolve emocionalmente, a gente tem um paciente com um potencial gigante, muito alto, para poder evoluir no tratamento de uma forma muito boa. Porque a evolução dele foi boa, ele já estava amarelo, já estava saindo para casa, e por conta de um descuido de alguma coisa que houve, ele teve esse retrocesso. Mas é bom a gente anotar isso aí, cara. Já joguei também no projeto de inteligência emocional, incluir ele no projeto, para a gente poder ver se a gente consegue evoluir mais ele. Concorda? Sim. Paciente, agora que cara é um paciente já verde, vimos aqui, paciente ACVS, prontuário número 45. O paciente tem uma idade já mais avançada que a dele, 44 anos, masculino, uso compulsivo de maconha e álcool. Data de admissão dele foi julho de 2017. E a última avaliação foi março de 2018. Faz uso de maconha e álcool de forma compulsiva com episódios de raiva e delírio, pondo em risco a integridade de seus familiares. Evolução psiquiátrica, Dr. Romulo. O paciente que na admissão apresentava um comportamento bem agressivo, não cooperou no início do tratamento, e, inclusive culpava os familiares por seu internamento, mas após ajustes terapêuticos teve uma evolução interessante e vem tendo uma boa resposta à terapêutica medicamentosa, tendo uma evolução bem interessante. Bom, a farmacoterapia do paciente foi mantida, apenas adicionando o Neosine de 100 e a amitriptilina. O Neosine é um antipsicótico, né, para melhorar a questão da psicose, dos pensamentos, e a amitriptilina como antidepressivo, que ele também ajuda na recaptação da serotonina, tentando manter o paciente sempre com autoestima mais elevado, mais espontâneo, que ele possa também socializar com os outros pacientes da clínica para poder melhorar mais o tratamento. Salatiel. Dando continuidade que o Dr. não tinha falado, ele é um paciente também agressivo, teve alucinações e delírios. Porém, como ele está classificado por verde, ele teve uma boa evolução durante esse tempo que ele está internado na clínica. É um paciente que tem sua higiene prejudicada. E hoje esse paciente ele faz sua auto-higiene, seu autocuidado. Ele mudou totalmente o comportamento desse paciente. Tá? Vou passar. Aí um dos cuidados de enfermagem da equipe multidisciplinar, que está nos planos de cuidado, é o déficit do autocuidado, que foi o que a gente percebeu no início, que esse paciente tem mais dificuldade. E quais foram as evidências? O paciente se negar a realizar a auto-higiene, certo? A equipe vai intervir no acompanhamento do paciente nos horários de higienização, conscientizar sobre a necessidade do autocuidado e estimular a realização da higiene pessoal de forma autônoma. Ou seja, tipo, fazer uma barba, colocar esse paciente para eles fazer realmente essa higiene, para não ficar dependendo de outras pessoas e voltar assim, até clinicamente e a psicológica normal. Como já foi falado, né, é um paciente que tem 44 anos, é um paciente que teve uma evolução nutricional bem significativa, né, comparando o mês de janeiro para o mês de fevereiro. Esse paciente perdeu 2,4 kg, né? Então, assim, foi bem satisfatório mesmo o trabalho nutricional com ele. Né? É um paciente que tem contribuído bastante para a terapêutica nutricional. Vem melhorando também do quadro de constipação. Ele teve um quadro de constipação, né, bem agravante. E hoje ele está com o uso de um simbiótico, né, do Simbioflora, junto com a alimentação hipocalórica, né, via oral, ele tem evoluído também na questão da constipação. Evolução da assistência. O paciente ele apresenta um comportamento evolutivo satisfatório dentro das limitações dele, e a família é super assim, participativa. A genitora já é uma senhora idosa e, por se tratar de uma idosa, ela tem uma série de limitações e dificuldades para estar tendo um cuidado maior com ele. Mas, mesmo assim, ela é muito participativa. Ele tem uma irmã que também tem problemas, transtornos mentais, e aí já se torna mais complicado ainda, porque a idosa, além de cuidar dessa filha também,
Então, assim, é uma questão familiar bem, bem delicada. Os demais irmãos, cada um tem sua vida particular, mora na sua casa. Então, mas assim, a mãe, dentro das limitações dela, ela é muito participativa nas atividades e muito colaborativa com as proposições que a gente sempre está entrando em contato com ela. Cara, qual é a importância? Só para todas as famílias que estão assistindo a entenderem também. Qual é a importância de uma família envolvida, imbuída no tratamento? Olha, primeiro, a família é o primeiro núcleo social que qualquer indivíduo tem contato. Então, é o primeiro meio social que a gente tem contato. E a partir do momento que essa família, esse núcleo, ele tem uma função acolhedora, uma função, de fato, mais efetiva, isso aí vai desenvolver o indivíduo de uma forma mais segura, o indivíduo. Então, assim, as chances desse indivíduo ele desenvolver problemas, lógico que vai ter, mas aí ele vai ter uma base mais sólida e aí proporciona a ele uma condição bem maior, bem melhor de ser um indivíduo mais seguro e dentro de uma sociedade atual. Doutor Eric, e no caso, ela falou de modo geral, o paciente, a figura de uma família de modo geral. E dentro do tratamento, dentro da clínica, a figura da família para aquele paciente. O que é que isso impacta para o paciente? Olha, a família é a base principal de toda a subjetividade do indivíduo. É tudo aquilo onde você conversa com o paciente, ele sempre fala, tenho saudade dos meus pais, da minha filha, da minha esposa. Então, quando essa família proporciona um apoio, proporciona, olha, a gente está aqui esperando você, a gente está aqui de braços abertos esperando você, desenvolve na pessoa um desejo por melhora, um desejo de retomar a vida. Então, assim, eu vejo família como uma questão prioritária na saúde psíquica de uma pessoa. Porque quando a gente fica segregado, se sentindo... Uma vez eu já trabalhei com um morador de rua que já não sabia nem onde morava ninguém. Então, quando você perguntava até o nome, ele dizia, me chamam de fuleco, de qualquer coisa assim. Eu já não tenho mais nem, não tinha documento, não sabia mais. Então, fica um indivíduo solto, na margem da sociedade. E muitas vezes a família deposita naquela pessoa mais frágil suas próprias dificuldades. E é isso que o familiar de uma pessoa que está internada precisa até repensar. O que é que eu estou fazendo por essa pessoa? O quanto eu devo fazer por cuidar dessa pessoa? Né? Ou será que eu simplesmente quero me livrar daquela pessoa e deixo para lá? Então, é muito... A importância desse suporte mesmo, né, familiar, para a evolução do tratamento, né, do paciente, do bem-estar e dessa melhora mesmo da qualidade de vida dele, né? Se a gente pensar bem, família é tudo que você tem de mais sagrado, de mais valioso. Como eu tinha falado anteriormente, você conversa com uma pessoa que está internada, ela diz, eu tenho muita saudade da minha família. Então, é tudo que você planeja. É porque também... O fato de querer ajudar o filho não é só internando ele na clínica, né, doutor Romulo? Não é só, eu vou ajudar meu filho, vou internar ele na clínica e deixar ele lá, esquecer dele. Porque a gente tem uma frase que a gente usa muito vulgarmente no corredor da clínica, que a clínica não é um depósito humano. E é verdade. A clínica não é um depósito humano. A clínica é um lugar de passagem de alguém que está com uma dificuldade grande, com um problema gigante para ele e para a família dele, mas para ele também, onde ele vai ser interditado por um momento, por um tempo, por um prazo, onde a equipe vai atuar e evoluir ele no máximo, e a equipe só consegue evoluir ele se a família estiver junto. Sem o apoio da família não existe tratamento. Doutor Samuel, naquele caso anterior que a gente falando, na minha fala a gente lembrou que junto com a assistente social era preciso fortalecer uma rede de proteção para que essa pessoa, quando estivesse de volta à sociedade, não estivesse sendo tão exposta ao risco. Então, o papel da família na proteção, eu vou ali na padaria, eu vou ali comprar leite, vou sozinho. Não, vai não, vou com você. Não, mas eu tenho que ir, não lembra não que o tratamento, você precisa passar um bom tempo sob a nossa proteção. Então, quando a família exerce esse papel,
a chance de sucesso é muito maior. Vamos passar. Monitoria, Paulo. O paciente, né, dentro de suas limitações, ele vem demonstrando uma boa evolução, né, positivamente no seu quadro comportamental, né, questão de horários, os maus hábitos, né, vem sempre estar cumprindo em tempo hábil, participativo, até mesmo ajudando os demais na realização das suas atividades, né, atividades que são feitas em grupo, né, questão de laboterapia, questão de educação física, né, ele está bem evolutivo mesmo, evoluiu muito bem, né. Está indo bem, então. Tá indo bem. Só o fato de um paciente que chegou cheio de limitações, até limitações de higiene, e hoje está cumprindo sua própria higiene, já é uma evolução, né? Bastante significativa. Vamos lá, paciente número 3, né? Que é o paciente amarelo. O paciente amarelo não é um paciente, logicamente, ele é amarelo, é um paciente que tem tá evoluindo no tratamento, mas não chegou ainda na fase, numa fase onde a equipe pode ter uma... Como é que eu posso dizer, doutor Romo? A gente ainda tem alguns cuidados e ajustes na terapêutica dele, né? Não é um paciente que tudo está totalmente estável. A gente ainda está fazendo alguns ajustes para chegar ao melhor tratamento. São ajustes mais finos agora, são ajustes bem pontuais. Paciente DHSO, prontuário de número 66, é um paciente de 39 anos, masculino, uso compulsório, acho que é compulsivo, né? Compulsivo de álcool e cocaína. A admissão do paciente foi dia 5 de janeiro de 2018, ele está com 3 meses de clínica agora. Vamos ver como é que ele está andando hoje, né? 2 meses, desculpa. Faz uso de álcool e cocaína compulsivamente, apresentando episódios de agressividade e alteração de comportamento, pondo em risco sua integridade física e de seus familiares. Evolução psiquiátrica. Como foi dito, ele tem um comportamento muito agressivo. Ele foi um paciente que, ao chegar, era bastante impulsivo, esses impulsos normalmente relacionados à agressividade, sendo que, apesar do período curto, ele teve uma evolução interessante. Ele foi um paciente que teve uma resposta até mais rápida do que era esperado, respondeu bem às terapêuticas, ele vem tendo uma evolução boa. Obviamente, ainda é interessante que vá acontecer ajustes, tanto do ponto de vista medicamentoso, quanto das outras terapêuticas, mas dentro do que é possível, ele teve uma evolução bem favorável. Que bom. Só uma correção, a idade dele é 29 anos. Isso. 29 anos. A medicação dele. Bom, a farmacoterapia dele, a gente deu para observar que ele tomava tiamina e carbolítio, né? A tiamina é vitamina B1, carbolítio é um estabilizante de humor. E aí, como ele vem evoluindo bem, né? A gente fez um ajuste na farmacoterapia dele, junto com a equipe. E aí ele está tomando só 3 medicações, né? O clonazepam, que é para causar sedação, ajudar no sono. O topiramato também, para a questão do comportamento, junto com a olanzapina, que é um antipsicótico. E aí, essas três classes de medicação estão mantendo o comportamento do paciente muito bom. Agora, para você ver, quando o paciente se envolve na terapia mesmo, a quantidade de medicação que sai... Já vai retirando, né? 2 meses, né? 2 meses de internação. Rapidamente já evoluiu ele. A parte clínica é ótimo. De acordo com o comportamento do paciente, a gente vai retirando algumas medicações que a gente faz um ajuste, né, doutor Romulo? E a gente faz um teste, né? Se retirando aquela medicação, ele vai continuar tendo o mesmo comportamento e aí vai reduzindo cada vez mais. Salatiel. Feito o doutor Samuel estava falando, dando continuidade, é um paciente que está 2 meses internado na clínica e está mostrando uma resposta muito rápida no tratamento, evoluindo muito rapidamente. Lembrando bem que esse paciente chegou lá com um grande índice de suicídio, já teve várias tentativas de suicídio, foi bem frisado isso pela família, e aí a gente entrou com algumas medicações que hoje o quadro do paciente totalmente é ao contrário. É um paciente que tem outro pensamento atual na clínica. Posso passar? Isso aí foi um plano de cuidados que foi realizado para esse paciente, que é o abuso de substância. E lembrando bem,
esse paciente chegou um momento que ele dava preferência a usar a droga e se afastar da família. Isso iniciou também uma depressão no paciente, isolamento do paciente, que foi abordado também passado para a equipe. E quais foram essas evidências? Ansiedade, insônia, inquietação e bloqueio de pensamento. Que era esse bloqueio de pensamento adulto, então, família ou droga, e aonde a droga estava vencendo o paciente. E aí que quando a droga chega nesse momento, ele só não consegue vencer a droga. E sim tem que ter um apoio de uma equipe, de família, de todos os mulheres próximos do paciente. Quais foram as intervenções para esse paciente? O uso de abordagem calma e tranquila, a admissão do paciente até hoje, na sua evolução do paciente, promover a segurança do paciente, ver justamente essa questão de suicídio, que ele tinha essa ideação de suicidar, ouvir as queixas desse paciente, se tem alguma queixa clínica que no momento não tem nenhuma queixa, e encorajar a mudança desse paciente. Isso aí ele está levando no pé da letra. Doutor Eric, evolução psicológica. Ok. Esse paciente apresenta, apesar de pouco tempo de internamento, ele apresenta boas condições para conseguir um êxito. Uma delas é que ele reconhece muito o apoio da família. Ele pediu, segundo falou, pediu à esposa para ser internado porque viu que a saúde e a vida dele estava já correndo risco. Então, essa consciência é uma coisa bem importante. Principalmente quando a família proporciona esse apoio e esse cuidado. Né? Como ele fala muito, tenho muito apoio da minha família. Ele parece ter também bastante consciência do problema. Ele conta a história dele, viu aonde falhou, aonde diz que passou em outras clínicas, inclusive ele elogia bastante, diz que nessa clínica agora, onde ele está sendo tratado, está recebendo um tratamento diferenciado. Eu perguntei como diferenciado, é bem mais humanizado. Então, a fala dele é bastante positiva. Porém, a gente precisa ter uma certa cautela, porque quando o paciente está com pouco tempo de tratamento, muitas vezes ele fala em elogios, fala coisas assim, uma forma de manipular a equipe e de dizer, estou bem. Então, é possível que isso também aconteça. Então, é preciso uma certa cautela, é preciso tempo de tratamento para a gente poder chegar a uma conclusão mais segura. Mas, em geral, está bem motivado, se mostra motivado ao tratamento e com muita consciência do que está passando com ele. Nutricional. Do ponto de vista nutricional, é um paciente que ele tem aderido bem à terapia nutricional, é um paciente bem participativo durante a consulta, é um paciente que interage bastante, né, com a gente mesmo de uma forma bem significativa. Ele está com um pouquinho só de sobrepeso, deu 2 pontos só acima, porém, desde que ele chegou, ele entrou em janeiro, ele conseguiu manter o mesmo peso, janeiro e fevereiro. E aí a gente já começou a trabalhar com ele na dieta hipocalórica para reduzir, né, para ele entrar nos padrões da condições de nutricionalmente adequada. Assistência. Como o Eric bem pontuou a questão dele, assim, a família, principalmente a esposa dele, ela é uma pessoa bastante engajada nesse tratamento, então ela acredita, ela trabalha positivamente para esse tratamento. E como o Eric bem pontuou, e é uma questão que ela sempre ressalta em todas as conversas, que ele tem esse comportamento um pouco manipulador e que é necessário, de fato, um cuidado com essas colocações. Ela é uma pessoa muito colaborativa, sempre uma pessoa muito consciente das limitações dele, das limitações da família, do que os problemas causaram aos 3 filhos. E aí, assim, ela dá um suporte psicológico e demais, assim, a família é bem unida nesse ponto de estar acolhendo tanto ela quanto os filhos e toda essa família, até mesmo a família dele, a família dela é muito participativa também no tratamento. Então, assim, é uma família que a gente nota que eles trabalham de fato e que muitas vezes o que ele liga, relata para ela,
muitas vezes ela entra em contato conosco para saber se de fato aquela questão é uma situação de manipulação dele para com a situação ou se de fato é uma realidade. Então, assim, é importante esse entrosamento entre a família e a clínica, os profissionais, para que não haja uma situação dúbia, para que o paciente ele não fique, de certa forma, utilizando um jogo. E a família, a partir do momento que ela entra em contato, que a gente está sempre nesse contato, é fundamental para o bom funcionamento de tudo. É fundamental. Monitoria, Paula. Apesar dele ter um curto período, né, de tratamento, ele demonstra um quadro aparente de evolução, mas também ainda tem uma ambivalência, né? Tem hora que ele fala que quer sair para resolver umas pendências, umas coisas relacionadas ao seu trabalho lá fora. Mas nas últimas semanas ele vem evoluindo bem, a cada dia mais, está demonstrando que está mais que aderiu mais ao tratamento, né? Está aceitando de uma forma bem positiva. Né? Ele está evoluindo muito bem nessas últimas semanas, melhorou bem. Sim, rapidinho, voltando aqui. A gente acabou de receber uma mensagem aqui de uma pessoa que está assistindo, chamada Kelly, que acabou de ver uma mensagem agora no Rio de Janeiro, na cidade de Macaé. Uma família estava desesperada porque foi encontrada enforcada. Uma menina que não aceitou o fim do relacionamento. Entrou em depressão e agora, nessas últimas horas, ela acabou de encontrar o corpo dela enforcado dentro de casa. E para ver o quanto é importante a família, no menor alerta, a família acionar um profissional, um psiquiatra, ou uma instituição mesmo competente para poder intervir nessa relação. O suicídio hoje ainda vem vencendo aí nas estatísticas um número gritante. A gente, até uns meses atrás, fizemos uma campanha de combate ao suicídio, falamos muito sobre suicídio. Mesmo assim, a gente ainda vem perdendo vidas jovens. A menina de 24 anos, doutor, não está com a vida toda, né? Todo o gás pela frente. E foi ceifada de uma forma trágica. E esse paciente é um paciente também que tem risco de suicídio, né? Acho que sei lá, tem um risco de suicídio. Apesar assim, que minimizou bastante, já não tem mais ideação, não tem mais nenhum relato de pensamento de morte. Como eu disse no começo, como ele tem um comportamento muito impulsivo, no caso de impulsividade existia um relato. Mas como ele tem uma resposta bem interessante, na terapêutica, esse quadro já até mudou a terapêutica para ele, né? Aí quando ele não estava na unidade, na clínica, ele teve tentativa lá fora, né, na sociedade, né, que fora da família observou e procurou ajuda de profissionais capacitados para internar o paciente. Para ver mais uma vez quanto é importante a família, né? O olho da família. E fizemos reflexões sobre quantas coisas boas ele tem na vida e quanto ele quer retomar tudo que ele já conquistou e que está disposto a parar de sentir prazer com outras coisas, porque o prazer é uma coisa que a gente precisa aprender a sentir com as coisas mais simples que a gente tem, que são as coisas mais importantes. Ter seu trabalho, exercer seu trabalho de forma prazerosa, ter sua família, né, ter seu lar, sua dignidade, são coisas que, quando a gente perde tudo isso, é que tem noção do quanto faz falta. O quanto é importante, né? Outro paciente vermelho, paciente agora JS, é um paciente, prontuário número 3, é um paciente da clínica Terceiro Passo, e é um paciente de 39 anos, masculino, usuário de múltiplas drogas. A data de admissão dele foi em janeiro também, e a última avaliação agora em março. O paciente faz uso compulsivo de múltiplas drogas, tem inclusive apresentado crise de raiva, crítica e pensamento deteriorado, delírio, desorganização de pensamento, compulsão a fazer uso da droga, adotando postura agressiva com seus familiares. Dr. Romulo, antes de entrar no que o senhor vai falar dele, é comum um usuário de múltiplas drogas ter sempre essa postura agressiva, né? Sim. É uma coisa que é comum daquele usuário, ou é comum de uma droga só específica, tipo o crack, o usuário de álcool não é tão comum, ou a maconha, o usuário de cocaína não é comum.
normalmente o paciente que é usuário de múltiplas drogas, ele já é um caso por natureza mais complexo. Né? Dependendo das drogas que ele faz utilização, vão provocar sintomatologias diferentes, muitas delas impulsividade, e a impulsividade muitas vezes está associada à agressividade. No caso dos pacientes que chegam para a admissão de múltiplas drogas, ele normalmente já tem uma evolução duradoura de tempo nessa dependência. Então, muitas vezes ele começa com alguma droga específica, depois, por uma questão de aquilo já não conseguir mais minimizar os sintomas de abstinência, e começa a fazer uso de outras drogas para permear aquele tempo. Por exemplo, é muito comum um paciente que faz utilização de cocaína, pelo custo da própria droga, ele começa a utilizar um uso de maconha, para tentar minimizar os sintomas de abstinência. Então, daqui a pouco ele começa a beber, porque seria mais possível, dentro dos custos dele, entre um intervalo e outro de uso. Então, por isso, muitas vezes é levado ao uso de múltiplas drogas, e aí leva a uma desorganização na rotina do paciente, muitas vezes leva na agressividade, e é muito comum o paciente chegar agressivo à clínica por culpar a família pelo tratamento. Né? Naquele momento, por existir um prejuízo do juízo crítico, ele não entende que a melhor opção para preservar a vida dele é o tratamento. Na busca incessante que ele está fazendo pela droga, ele não quer fazer outra coisa a não ser o uso do entorpecente. Então, por isso, muitas vezes a agressividade, para tentar afastar a possibilidade de tratamento. Entendi. Aproveite, a palavra é sua. Esse paciente, ele lá apresentava, como você citou, sintomas positivos, que nós já dizemos, né? Esse paciente ele tem um histórico psiquiátrico associado ao uso de entorpecente. Então, são quadros que terminam tendo um efeito somatório deletério. Né? Então, assim, o quadro que ele tem de base já provoca sintomas alucinatórios, sintomas delirantes. O uso que ele fazia de entorpecente potencializava isso. Isso fez com que ele entrasse numa situação de bastante risco e um afastamento da realidade quase completo. Esse paciente, ele, por ser um paciente que tem um histórico longo de tratamento, mesmo em outros locais, de outras formas terapêuticas, ele tem uma resistência à medicação grande. As respostas à terapêutica dele são um pouquinho mais demoradas e mais difíceis do que a gente espera, apesar que ele vem tendo uma evolução até interessante dentro das possibilidades do quadro dele. A gente tem que tomar cuidado para não esperar que todos os pacientes vão responder da mesma forma. E no mesmo tempo, né? Por mais que tenhamos todo o cuidado, toda a dedicação, cada paciente vai ter suas particularidades, suas individualidades, e esse paciente ele é um caso bem peculiar. Ele, apesar de todos os ajustes, a evolução dele vem sendo boa, dentro do que é possível para o tratamento dele. Inspira cuidado, porque ele tem muita oscilação, né? Ele vem bem, de repente ele apresenta uma oscilação, nessas oscilações muitas vezes comportamentos agressivos. Quando ele está agressivo, ele termina tendo tanto uma autoagressividade quanto uma heteroagressividade. Então, nessas oscilações, ele já chegou a ter relatos de pensamento de morte. Ele é um paciente que, pelo quadro de base, ele tem um embotamento afetivo que dificulta muito a terapêutica com ele, apesar que ele evoluiu já bastante. Ele praticamente não demonstrava afeto de forma nenhuma. O afeto seriam sentimentos, né? Então, não existe demonstração de sentimento. Então, você não conseguia perceber no início do tratamento se ele estava feliz, se ele estava triste, não era possível perceber. Sempre tinha a mesma fisionomia. Agora ele interage muito mais e a gente consegue ir ajustando a terapêutica dele de acordo com as necessidades pontuais naqueles momentos. Essa ausência de sentimento é normal para o usuário de droga? O usuário de drogas, normalmente, ele apresenta sentimentos de agressividade, culpabilidade. No caso dele, isso é mais comum pela doença de base. Isso que eu pude aprender. Bom, a farmacoterapia dele, né, deu uma pequena mudada. Permanecendo o carbolítio, né, que ele é importante para a estabilidade do humor. O topiramato também, questão da terapia de compulsividade e comportamento. O Neosine, antipsicótico, como ele tem algumas resistências, né, a gente também entra com o Neosine, de 100 mg. A gente trocou a venlafaxina, que é um antidepressivo, né, colocou a sertralina, tanto de 100 como de 50, né, só os horários que mudam.
o clonazepam, que ajuda na sedação do paciente, junto também ao olanzapina, que é um antipsicótico. Como ele é um paciente que é um pouco complicado, né? Ele tem muitas oscilações de humor. Ora ele está bem, ora ele está um pouco mais introspectivo. Porém, o quadro dele, quando a gente considera ele um paciente, não, ele está tomando muita medicação, ele está um pouco mais complicado de lidar. Porém, tem um ponto, um nível que o paciente chega, que é aquele ponto, o nível que ele pode chegar em relação à resposta da terapêutica e à sociedade. Então, ele voltou, né, sobre a ressocialização agora há pouco, e o pessoal já relatou que ele até teve uma boa, como é que eu posso dizer, uma boa melhora, né, em relação à família. Ele está mais alegre, está mais respondendo bem à medicação e também à terapia multidisciplinar. Na evolução da enfermagem, nos cuidados de enfermagem, já foi observado que esse paciente tem um comportamento ambivalente. Uma hora está tranquilo, outra hora está agitado. Certo? Esse paciente também, às vezes, tem ideias suicidas. É um paciente que tem que ser assistido pela equipe 24 horas. Tá? E é um paciente que tem a higiene prejudicada. Ou seja, tem que estar a equipe de enfermagem junto a ele, mostrando cada passo como se fazer a auto-higiene. É um paciente que tem uma observação maior pela equipe. E aí, na evolução de enfermagem, um dos planos de cuidado desse paciente foi o risco de violência, né, que já foi falado aqui do Dr. Romo, pela Angélica, pela equipe. E quais foram essas evidências de risco de violência? Início de comportamentos verbais. É um paciente que tem um grande porte físico, então a gente já começa a ver, eu acho que o Paulo pode falar até melhor, a mudança verbal desse paciente quando apresenta agressão. E a gente fica até, recebe uma orientação pelo Dr. Romo, ficar 2 braços à distância desse paciente. É uma evidência que a gente vê que o paciente está mudando de comportamento, quando começa a verbalizar. E outra é o histórico de ameaça que esse paciente tem. Aí qual é a intervenção da equipe? Manter um ambiente seguro para esse paciente e para a equipe e controlar o comportamento agressivo desse paciente, tentar minimizar e partir para a agressão física. Esse paciente chamou a atenção sobre quando ele fez a ressocialização, ele voltou bem diferente. Quando teve contato com a família, ele voltou já participativo, já bem menos rude com os seus colegas de internamento. Mais uma vez, a gente tem claramente aí um exemplo de necessidade de apoio familiar. Né? Em todos os casos que a gente está relatando hoje, o quanto a família tem um papel importante. Inclusive, foi dito que a família não participou de reunião de família, nem justificou e não procura adesão à clínica. Então, é muito importante que essa família repense isso aí, que ele é uma pessoa que precisa de apoio, como todos nós. Tanto que quando ele teve contato com essa família, ele voltou no outro grau de ânimo, voltou mais animado, mais participativo, um grau de agressividade bem diminuído, bem mais controlado. Então é isso. Esse paciente está com um estado nutricional de obesidade, grau 2. É um paciente que faz pouca ingestão hídrica, né? A gente vem trabalhando com ele para aumentar a questão da ingestão hídrica, porque a gente vê que interfere principalmente nas funções gastrointestinais, né? A gente pega muito paciente que se alimenta bem e com a constipação constante, né? Eu estava até conversando com o Dr. Rômulo, né, agora à noite, e aí a gente pega uma deficiência muito grande de ingestão hídrica, baixa ingestão hídrica, então acaba atrapalhando todo o funcionamento gastrointestinal. É um paciente sem queixas, né, referente à dieta, tem prática de atividade física, porém ele não evoluiu, né, referente a essa avaliação do mês de fevereiro, e ele não evoluiu nutricionalmente na questão do objetivo dele, que era a perda de peso. Assistência.
Essa assistência é o terceiro passo, né? É. Assistência é o terceiro passo. A terceiro passo não vejo. Alguns problemas pode vir. Então eu vou pular a assistência do terceiro passo para a gente falar sobre a monitoria. Tu conhece qual é esse paciente? Conheci, doutor. Ele é um paciente estável, né? Em alguns momentos não quer participar das atividades. Eu concordo plenamente, né? Como o Salatiel falou aí, ele apresenta um grande quadro de ambivalência. Ora ele aceita, ora ele quer participar, ora não quer participar, né? Ele sempre está com essas atitudes e até mesmo um pouco agressivo, né? Temos que tomar muito cuidado com ele, né? Questão para convencer ele a participar das atividades. Mas, ao mesmo tempo, tem hora que ele simplesmente vai e faz, sem ninguém, né, precisar ir. Isso tudo faz parte da doença de base dele, doutor. Um quadro bem peculiar que o Zé falou agora, ele faz uma baixa gestão. Aí já tentou-se que ele ficasse ou com uma garrafa ou com um copo para beber um pouco mais de água. Sendo que, pela dificuldade que ele tem na questão da higiene e a dificuldade até de interação com a própria equipe, ele não quer limpar o local de armazenamento e nem aceita que seja limpo. Então, isso dificulta o tratamento dele, do ponto de vista da ingestão de água, que aparentemente seria uma coisa relativamente simples de a gente conseguir resolver. Um paciente com esse tem complicadores. Então, cada paciente tem suas particularidades. E esse paciente é um paciente, por mais que às vezes ele esteja bem, mas inspira sempre muitos cuidados. Por ser um quadro que termina tendo oscilações bruscas e a resposta à terapeuta dele sempre é branca. E eu vou dizer uma coisa, eu conheço esse paciente já há um tempo bem significativo, e sempre, não é às vezes, é sempre, quando ele está super mal, está sem conseguir evoluir, numa saída para casa, ele volta outra pessoa, evolui assim, rapidamente. Só o apoio da família no tratamento, só isso. Quando ele se sente pertinente a algum lugar, eu acho que isso mexe com ele. Talvez a maior dor dele é não se sentir pertencente a nada, né? Então, quando ele sente, eu tenho família, parece que eu sou alguém. E é tão claro isso que ele tem necessidade de dizer. Eu fui para minha casa esse final de semana, eu vi meu pai, disse, seja Eu até o encontrei, né, no Salgado, na realização dele. E, assim, feliz, né, sorrindo, tá muito alegre. Enfim. Esse é uma paciente, no caso, essa aqui já é da clínica feminina, é uma paciente de SA, prontuária número 2, da clínica feminina da Recovery Prime. É uma paciente de 22 anos de idade, sexo feminino, usuária de múltiplas drogas e transtorno de borderline. A data de admissão dela foi de 6 de fevereiro, 5 de março. Eu vou passar para Geraldo dar mais explicações sobre isso agora nesse próximo vídeo. Maravilha. Então, a paciente deu entrada no primeiro dia, praticamente, da clínica, né, no dia 6 de fevereiro, e histórico de dependência química, né, e transtorno psiquiátrico. Inicialmente, o Dr. Manuel foi que fez a internação da paciente, então ela entrou já com a síndrome do transtorno de borderline, né? Então, dando uma explicaçãozinha sobre o borderline, basicamente ela leva tudo no limiar, né? São sensações extremas, uma hora está muito feliz, está muito triste, outra muito feliz e muito triste ao mesmo tempo, então leva tudo ao extremo. E fora isso, bipolaridade, né? Então, ela se relacionou com algumas pessoas no decorrer da sua vida, principalmente nos últimos meses também, que além desses transtornos todos dela, levou ela para as drogas. Então, ela passou muito tempo também sendo usuária de outras drogas, né? Fazendo uso frequente de maconha e crack. Né? Então, vira e mexe, a paciente fugia de casa, ia bater em outro estado, com alguns quadros também de gravidez psicológica. Então, chegava em algumas maternidades, a pessoa já sabia que ela tinha esse problema e, olha, ligava para a mãe, sua filha está aqui, precisa pegar. Então, uma paciente que era bastante complicadinha, né? Então, por isso que a gente está colocando ela como vermelho, né? Como categoria vermelha. Posso? Essa paciente ela foi admitida com um quadro de desorientação auto e alopsíquica. Ela não sabia
muito bem nem onde estava, nem quem era. Sempre com um delírio de grandiosidade. Então, tudo que ela ia relatar, existia um engrandecimento de todas as situações. Então, mesmo as coisas que eram reais, existia um exagero. Ela tinha uma alteração do juízo crítico. Então, assim, se você questionava ela sobre situações que poderiam ser consideradas de risco, ela não avaliava nada como podendo ser de risco. Isso ocasionou, provavelmente, o agravamento do quadro do uso de entorpecentes, o comportamento da sexualidade de maior risco por se envolver com diversas pessoas, e além disso, se colocar em situações de cada vez maior risco por não conseguir avaliar que aquilo ali poderia ser danoso ou trazer maiores consequências. Além disso, do tratamento, ela sempre tentava convencer com diálogo, sempre com um diálogo sem segmento lógico. Ela, durante o diálogo, ela se perdia no que ia falar, terminava tentando criar uma situação onde, de alguma forma, ela pudesse levar vantagem, ou de que aquilo dali pudesse ter um desfecho que fosse muito favorável a ela, provavelmente por causa do delírio de grandiosidade. A gente iniciou a terapêutica e, apesar das dificuldades e comorbidades que nós encontramos nessa paciente, ela teve uma evolução boa, né? Um período curto, mas ela hoje está orientada, hoje ela sabe quem é, aonde está, por que de estar lá, e está sem sintomas de fissura, sendo que aí tem um quadro, como o Dr. Geraldo falou, que é a questão do transtorno de personalidade borderline. Ela tem um comportamento que dificulta bastante a terapêutica dela. Ela leva tudo aos extremos. E ela tem uma grande dificuldade em aceitar, vamos dizer, que as coisas têm que seguir um fluxo que não necessariamente é o que ela quer naquele momento. Então, isso faz com que a gente tenha que ter todo o cuidado ainda na terapêutica dela para conseguir que ela tenha cada vez mais adesão. A adesão dela hoje é parcial. Ela adere em alguns momentos do tratamento, em outros ela tenta discutir ou convencer que aquilo não é interessante, mas de toda forma ela está sempre evoluindo bem. É difícil para seguir regras, né? Mas já vem melhorando um bocado dentro desse tempo. Realmente um espaço de tempo muito pequeno, mas eu acredito que tem sido bem favorável, né? Esse período que ela já está aceitando algumas regras, obviamente continuando nos extremos, né? Mas já está visualmente com a melhora em relação a isso. Posso passar? Foi. Bom, a farmacoterapia da paciente, ela continua a mesma, né? Apenas acrescentando Neosine, a prometazina e o tamarine, né? O Neosine, que é um antipsicótico, a prometazina para potencializar o efeito sedativo, né? Que ele é um antialérgico, histamínico, e o tamarine para melhorar no fluxo intestinal. Ela, como apresenta várias oscilações de humor, né? Ela leva também tudo muito no emocional, ela sente saudade também da família, do esposo dela e do que ela também fazia tudo lá fora, e ela tem também essa gravidez psicológica, né, que já foi falado. Então, isso tudo também dificulta no tratamento, né? Ela aceita, ela leva mais para o emocional e diz que quer sair. Depois, quando a gente foca em outras coisas para ela, em atividades, ela já não está mais com esse pensamento. Então, mas ela, como o doutor Romulo falou, ela está evoluindo bem, a gente já está conseguindo deixar ela mais estável, com o pensamento mais lógico, e vamos seguir. E, inclusive, eu estava conversando com a mãe dela esses dias, na visita. Né? A mãe dela chegou falando: olha, estou achando alguma coisa estranha, porque eu lembro que quando ela estava em casa, ela ficava meio blog, a medicação, vocês reduziram a medicação dela? Né? Então, não, a gente reduz a medicação dela para um limite que ela consiga ficar consciente. Porque em casa ela estava meio que, não vou dizer que estava vegetativo, porque ela conseguia fugir bastante de casa, né? Mas ela ficava meio que irreconhecível. Então a família chegou e já viu que teve essa redução da medicação. Né? Então já tem uma melhora também da própria... A resposta do organismo da paciente já acontece sem depender tanto assim do medicamento, né? Exato. E a gente observou ali que a gente utilizou um pouco mais de medicação, mas são medicações
alvos, né? A gente vai de acordo com a especificidade da patologia da paciente, claro, numa dosagem adequada, no horário adequado, mantendo sempre a paciente consciente, que é o nosso objetivo, né, para ela poder realizar outras atividades. E isso é um tratamento com responsabilidade. Isso é um tratamento. É por isso que a gente tem que enfatizar mesmo, ser até chato quando a gente briga para se criar um critério no município, no estado, enfim, todo um tratamento com responsabilidade como esse. A gente consegue reduzir a medicação da paciente para poder ter mais autonomia na vida dela dentro da clínica. Não é só empurrar a droga, né, na paciente para deixar ela calminha. Né? Ou trocar a droga, né? Exatamente. Salatiel. Essa paciente tem apenas 22 anos de idade, porém já tem várias entradas em rede pública e privada também. É uma paciente que está completando 30 dias na República e está mostrando, com a patologia que ela tem, está mostrando uma evolução muito boa e rápida. Certo? É uma paciente que tem um comportamento também ambivalente, como o Geraldo já tinha falado, e hoje está estabilizado. Fazendo aos 4 dias a paciente estabilizou, está com o humor legal. E aí é uma paciente que a gente pode trazer, para Geraldo, no próximo emagrecimento, dar um retorno, vai ter um tempo mais longo, mais 30 dias aí, e a gente vê como foi que foi feita essa evolução dessa paciente. Se ela continuar assim, possivelmente dá até para melhorar a categoria dela. Exato. Posso passar? E aqui, como essa paciente está classificada ainda como vermelho, a equipe de enfermagem teve um cuidado maior. Aí fez 3 planos de cuidado para essa paciente. O primeiro é o abuso da substância, que essa paciente, feito o Tom já tinha falado, usava muito crack. Então a enfermagem, a equipe toda, não só a enfermagem, tem que intervir de que forma? O uso de abordagem calma e tranquila com essa paciente, pelo seu comportamento ambivalente, promover a segurança ao paciente, se tiver risco de agressão, risco físico, como a gente entender essa paciente de forma segura, ouvir as queixas dessa paciente e encorajar ela no auxílio de mudança, ou seja, mudança de comportamento, uma terapia com o psicólogo. A equipe está sempre junto para ver essa mudança da paciente. A gente trabalha a 30 dias para o próximo matriciamento, certo? O enfrentamento dessa paciente, certo? Ela sempre está às vezes, de negação, incentivar e avaliar o seu próprio comportamento, incentivar o relacionamento interpessoal com todos os profissionais da equipe, certo? Que ela tem esse pouco de dificuldade. E ela demonstra hoje muita ansiedade, que ela tem até esse histórico que ele já falou, de gravidez que não existe, ou seja, passar para essa paciente de uma forma segura. Observar a insônia dessa paciente, que é uma paciente que o doutor pode até completar, resistente à medicação, toma várias medicações no momento. Esclarecer dúvidas sobre o tratamento e estabelecer o contato verbal e terapêutico dessa paciente, ou seja, o caso de desmame, diminuir essa medicação e não deixar ela sã, sem consciência. Sim, ela está consciente do tratamento e junto trazer a família geral para ter uma evolução mais rápida aí no tratamento. E até futuramente mudar a classificação dessa paciente. Concordo. Psicológico. Ok. O uso de drogas é importante a gente ter essa reflexão que a droga ela gera prazer no indivíduo. É um prazer que faz mal. Nem tudo que é bom faz bem. Então, quando o cara sai daquele meio que ele vive e fica num lugar longe daquela fonte de prazer onde ela tinha, a principal tendência é eu quero aquela vida de volta, eu quero aquele prazer de novo. Então, é preciso reaprender a sentir prazer com outras coisas. Tanto que quando essa paciente chegou, ela tinha dificuldade muito grande de adesão à regra, às rotinas da clínica, né? Então, agora é hora disso, ela não queria. Não aceitava um não. Tinha que ser do jeito dela. Isso era até uma forma de confrontar, é uma forma de negar o tratamento. Você não manda em mim, eu não quero isso, né? Então, recentemente, conversei tanto com ela como com a equipe sobre o comportamento dela, a dinâmica. Ela está assim, mais aderindo, mais comportada, digamos assim, aceitando o tratamento.
Agora, como faz pouco tempo, no final da conversa comigo, mas eu quero uma ressocialização, porque eu preciso ver alguém, preciso encontrar. Isso é uma coisa muito comum que a gente falou até no caso aí anterior, que às vezes o paciente tenta fazer tudo certinho para conseguir aquilo. Ele viu que fazendo errado não consegue, aí tenta fazer tudo certinho para dizer, olha, eu fiz, é como uma moeda de troca. Eu fiz tudo certinho, agora você vai me dar o que eu quero. E não é bem assim, porque no mundo lá fora, na sociedade lá fora, as coisas não funcionam como moeda de troca. Então, dentro da clínica, ele precisa aprender que é preciso cumprir meta, é preciso cumprir regulamento. Então, a gente não pode dar uma ressocialização antes do prazo mínimo. Então, é preciso estar atento às seduções que o paciente tenta fazer, as manobras, né, eu faço o que você quer para você fazer o que eu quero. Não pode entrar nesse jogo. É preciso só estar atento. Já ainda bem que ela está em processo de evolução, mas é uma evolução que precisa ser assistida. É preciso a gente estar bem atento. E isso é muito ela, né? Ela conversa com um, não consegue, vai no outro, não consegue, vai no outro, não consegue. Aí tem um surto. Aí depois controla. Então, agora com essa história da ressocialização. Né? Ela está rodando até achar uma pessoa que vai conseguir aquilo ali para ela. É meio que um comportamento feminino, né, que a gente vê hoje em dia, que é muito persuasivo. Né? Essa paciente, como já foi falado, ela oscila muito, né, a questão, né, psicologicamente mesmo, na avaliação da admissão dela, que a gente fez toda a avaliação, né, para falar do estado nutricional dela. Ela disse que não, naquilo ali não era gordura, que ela estava com 9 meses, 15 dias de gestante, e ninguém queria levar ela para o hospital, né? Então, assim, até então a gente não conseguiu realmente, durante a consulta foi muito difícil, ela não contribuiu, não interagiu realmente de uma forma boa para ter uma evolução na terapia nutricional. Mas aí, não em consulta, né, mas assim, em conversa, na última vez agora que tivemos na clínica, ela disse, doutora, eu não estou grávida, eu vou ficar sem comer nada. Não como nada. Já não bebo água, agora eu vou ficar sem comer nada. Então, assim, ela realmente oscila muito e requer um jogo, né, realmente, da gente para trabalhar. Isso é uma tentativa, provavelmente, de manipular, né? Ou seja, eu não vou fazer o que você está orientando. E aí, mais uma vez, a gente vê, né, que ela tem uma ingestão hídrica muito baixa, né, o que reflete totalmente na constipação dela. Ela está muito constipada. E aí, para a constipação dela, ela está fazendo uso de um simbiótico, né, a simbioflora, e alimentação rica em fibras. Porém, desde já, a gente já colocou uma dieta para essa paciente hipocalórica para reduzir, né, o peso, né, e fazer com que essa paciente realmente entre em um estado nutricional benéfico. Tranquilo. Já a gente não tem a assistência? A assistência social, ela tem uma evolução favorável, né? Principalmente por conta do plano social dela. Apesar da assistência social ela não estar aqui, mas ela repassou isso aí para ser passado, né? Então, basicamente o problema dela é em seguir regras, né? Como a gente já tinha falado, né? E a gente vem conseguindo aos poucos impor esses limites nela, né? Na família, quando ela estava em casa, ela não tinha esses limites. Era daquele jeito dela e a família não conseguia botar essa limitação. Então, a gente já vem aos poucos conseguindo colocar essa limitação, mas também sendo bem injusto em identificar se realmente ela está seguindo essas limitações ou, como o doutor Eric falou, se ela está fingindo que está seguindo essas limitações para poder receber alguns benefícios. Né? Agora a gente está vendo vai conseguir identificar essa situação dela porque ela está conseguindo, ela está fingindo, se ela estiver fingindo realmente que está atendendo essas limitações, ela não está recebendo nada em troca. Então a gente vai conseguir monitorar isso agora, principalmente também nessa interação aí com a assistência social, né? Mas ela está realmente bem mais calma, desde que começou. Monitoria também? Monitoria, mas basicamente a mesma coisa, ela tem esse comportamento, né, agressivo e mudança de temperamento. De vez em quando se recusa a realizar os exercícios, e se joga dentro do quarto, a gente tem que fazer um convencimento para ter ela de volta, né? Mas somente isso, né? No dia 7 ela teve um ápice dentro da clínica, que tentou
colocar, não iria conseguir, obviamente, né, mas tentou simular uma tentativa de suicídio, né, para atrair a atenção e para sair da clínica, mas que foi rapidamente controlada pela equipe, né, da clínica e não teve nenhum dano, né, à paciente. E desde então, está bem controlada, nunca mais tentou, viu que aquilo ali não era. Em casa ela também fazia isso para poder ter atenção, a gente falou com a família, não, ela faz isso sempre. Então, não era necessariamente uma tentativa de suicídio, mas uma maneira de conseguir atenção, né? Doutor Romulo, como é que o senhor se sente em ver que a gente está todo mundo estudando para chegar no seu linguajar tão rebuscado? O senhor vê Geraldo não está, eu também estou tentando chegar nesse nível aí. Ricardo, Rafael, está todo mundo correndo aí para ver se chega junto. Já às vezes, por força do hábito, a gente termina usando alguns termos que não são tão bons. Não, mas não foi uma crítica, não, foi um elogio. Um elogio sincero. Eu queria só, rapidamente, dar uma resposta a duas famílias que comentou aqui. Uma é para a dona Sheila, que fez uma pergunta, um comentário, e hoje uma pergunta, porque... Deixa eu ler aqui rapidamente para vocês, que eu estou mexendo no celular, exatamente vendo isso. Ela tem um histórico de várias internações com o filho dela, como ela fala aqui, um histórico de várias internações, e em um ano ela tomou a decisão de internar ele, se entregou totalmente, mas hoje o meu filho está internado com 21 anos, me odeia. Porque dentro de toda a família eu fui a única que ele não conseguiu manipular. O filho dela fez a manipulação da família toda, ela falando que não conseguiu manipular. E ela pergunta, e agora? E agora? E agora tem que acreditar no tratamento, acreditar, aguardar no tratamento e esperar, né? A gente evoluir até chegar no ponto que a gente precisa, a senhora, a gente ter seu filho de volta ao seio da família. Acreditar no tratamento é tudo, é a base de tudo. Acreditar e estar junto com a gente. E a gente sabe que era uma mãe bem presente no tratamento, sempre procurando. O filho dela está internado numa clínica fora do estado também, da rede, e está evoluindo muito bem, por sinal. Só gradativamente é o passo a passo, né? Passo a passo, um dia após outro, a gente vai conseguindo. E nem sempre fazer as vontades do paciente é um sinônimo de coisa positiva. Então, assim, a gente tem que entender que a família, então, ela tem uma missão árdua, que muitas vezes dar limites, e essa função é fundamental para que ele entenda que ele não pode tudo e que existem limitações para ele como para todo mundo, dentro da família e dentro da sociedade como um todo. A família tende, muitas vezes, a desacreditar dela mesma após fracassos. É importante a gente observar que os fracassos anteriores, eles não determinam que para sempre vai fracassar. Os fracassos anteriores servem de aprendizado. O que é que eu não devo fazer? Mas a gente precisa ter a mente voltada para o futuro. O que é que eu vou fazer a partir de agora? Que tipo de tratamento eu não vou desistir? Eu vou acreditar e vou fazer um novo tratamento. E minha conduta vai ser de uma forma diferente agora. Reconhecer o que não deu certo e procurar fazer melhor. Porque, diga-se de passagem, se desistir, na desistência de uma mãe para um filho, o filho encontra a cadeia ou o cemitério. Não é? Então, desistir nunca, retroceder jamais, que é a linguagem que eu uso para o meu filho. Já de agora, já para ele poder ter resiliência e acreditar. E todos nós acreditamos no tratamento, não é à toa que estamos aqui hoje, até de 9h40 da noite, falando sobre o tratamento, do que a gente acredita e veste a camisa. E José Alves Nino disse, eu sei que a família é extremamente importante no tratamento, porém acredito que se a família não tiver o cuidado de se colocar à disposição e ao invés disso tentar impor condições, pode atrapalhar mais que ajudar. Isso aí é o resumo de tudo que a gente vem tentando passar para as famílias. Deixa que o tratamento a gente cuida. A equipe especializada é essa, o psiquiatra, assistente, o psicólogo, o enfermeiro, não é? A nutricionista, a farmacêutica, o monitor, o responsável pela monitoria. O tratamento é nosso. Apenas acredite e confie como tem feito até agora. Deixa com o resto conosco.
Tá bom? Então, em rápidas palavras, para a gente concluir essa... agora, a dona Sheila falou aqui de novo. Desistir nunca. É isso aí, dona Sheila. Desistir nunca, nunca, nunca. Até o fim. Enquanto houver vida, sempre haverá esperança. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Então, para que a gente corra com isso, eu vou chamar aqui o diretor da clínica masculina, Ricardo. Ele vai passar um feedback para as famílias. Vai fazer um pedido às famílias, mas um pedido para corroborar tudo que a gente fez, em rápidas palavras, para a gente poder concluir a nossa live. Ricardo, para todos que conhecem, é o diretor do grupo da clínica da unidade masculina. Está conosco aqui já há um tempo e ele vai fazer esse pedido à família. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Eu tenho acompanhado a live desde o início e como é importante a participação, até mesmo aqui na live, do familiar comentando, perguntando, questionando. E essa participação, ela tem que estar desde aqui da live, nas lives semanais que temos toda segunda-feira, e principalmente também no tratamento com o teu familiar. Tá? Quando a gente fala da importância da família no tratamento, a gente está falando que a gente não vai conseguir, se a família, como o Dr. Samuel sempre coloca, a nossa preocupação é uma preocupação muito grande, que a clínica não venha se tornar um depósito humano. Então, quando a gente fala que a gente não vai conseguir sozinho, é muito sério o que a gente está falando. A gente está colocando em crédito o nosso tratamento, dizendo que a família precisa estar junto, que a família precisa participar, a família precisa se aproximar, ter esse estreitamento. Para isso, temos o nosso serviço social, nosso trabalho social, temos o nosso trabalho junto com a psicologia, para a família poder se estreitar cada vez mais junto com a instituição. Tá certo? Hoje nós estamos aqui, dentro do grupo da família nós temos mais de 30 familiares, bem mais de 30 familiares, e eu acompanhando a live, eu percebo que tem ali 20, 25 acompanhando ao vivo. Ou seja, onde estão o restante desses familiares? E nem todos são familiares. Né? E nem todos são familiares. A participação, tanto aqui na live quanto no tratamento, é muito importante exatamente por conta disso. A gente percebe aí a dona Sheila preocupada, o filho dela está numa das unidades do grupo, e o quanto era firme com todos as dificuldades, é a única da família que acredita na recuperação do seu filho, e ela está ali. Desistir não é o melhor caminho, né? E a gente percebe muita família desistindo do próprio tratamento, caindo na manipulação, como o doutor Eric veio colocando aqui com uma excelência nas suas palavras, caindo na manipulação do paciente, na ligação, caindo na manipulação dele no dia da visita, e a gente percebe isso nitidamente, a ponto da família tomar a decisão de precocemente tirar o paciente antes do tratamento. Então, o que eu quero pedir aqui para vocês, de uma forma muito sucinta e objetiva, é a importância de vocês no tratamento do seu filho, no tratamento do seu esposo, no tratamento do seu pai, vai fazer total diferença no tratamento. Vai fazer total diferença num período que ia se estender mais por falta da tua participação. Com a tua participação, pode ser um período menor, porque ele vai reagir melhor ao tratamento, ele vai se entregar ao tratamento, ele, com a tua participação, ele vai entender de fato que ele tem a necessidade de passar por esse tratamento. Então, sem a tua participação, vai ter uma dificuldade maior, o tratamento vai se esticar, e com a tua participação, próximo ali do teu ente querido, próximo da clínica, próximo dos profissionais, o tratamento acaba sendo menor, mais curto e de uma forma mais prazerosa, né? Eu costumo dizer que não adianta a gente focar apenas no nosso objetivo. A jornada, ela precisa também ser prazerosa. Poxa, Ricardo, mas peraí, você está falando de prazer no tratamento de dependência química? Isso mesmo. Você tem que curtir também, você tem que estar participando também desse tratamento. Então, essa jornada de tirar o teu filho da adicção, de tirar o teu esposo da adicção, ela precisa também ser prazerosa.
participação ativa no tratamento. Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a participação de todos vocês e a nossa equipe está aqui junto com vocês, disponível a vocês. Temos um trabalho social excelente, temos um trabalho de psicologia excelente, está aqui a nossa equipe multidisciplinar à disposição de vocês. É isso. Então, boa noite a todos que participaram, a todos que compartilharam, a todos que falaram, comentaram, os profissionais, doutor Rômulo, doutora Angélica, doutora Ruth, Paulo, doutora Carla, doutor Eric, Salatiel, Geraldo, Rafael também que está aqui, a todos que fizeram diretamente e indiretamente, essa live está hoje dessa forma. Então, um grande abraço a todos os familiares, conto com a ajuda de todos, força!